Eu não vi direito as minhas filhas crescerem. Eu não podia sair sexta-feira na hora do almoço para ver uma apresentação na escola, ou para ir não sei aonde, ou para viajar fugindo do trânsito. Cara, foi talvez um momento de start, de porrada, de meu, vai fazer uma coisa sua, vai fazer uma coisa. E teve uma regnanta que me endossou isso depois. Mas o Natal tá chegando, meus netos querem uma bicicleta. Será que você consegue me ajudar? A gente resolve isso aqui agora mesmo? Sim. Isso mexeu com o meu brilho, cara, porque não tinha nada de errado na minha loja. Síndico, nós temos data validade. Pode ser bom, pode ser 15 anos. A gente tem o melhor trabalho que faça. Eu nunca bati na porta de ninguém. Nunca bati na porta do prédio ao lado. Ó, o síndico aqui, se quiserem. Você Tô tá aqui. brincando? Não, nunca precisei. E a gente recebe convite com muita frequência. Salve, salve, turma! Mais um Condomínio SA na área. Como a gente fala aqui, é toda sexta-feira ao meio-dia. E o Madeirite deixou muito famosa aquela frase. Meio-dia, quem fez, fez, quem não fez, meu filho, esquece que não vai fazer mais. Então aqui, ó, meio-dia começou nosso programa e hoje eu vou ter um prazer de conversar com um cara que, assim, porra, sou fã do jeito que ele fala, sou fã do jeito que ele vive, sou fã de um profissional. É um amigo, começou essa amizade com a Amanda, já tivemos muito bons momentos juntos. Mais do que tudo isso, é um cara extremamente capacitado. Vamos ver se vocês matam. O cara é engenheiro. Cara, sinceramente, essa informação aqui, gente, é impressionante, porque ele já fez uma gestão de canteiro de obra de mais de 700 colaboradores e já movimentou mais de algumas centenas de milhões de reais nessas compras e tanto na gestão de obra. Então, antes da gente conhecer o nosso convidado, eu, Marcos Mercante, junto com o belo rosto da Sindflix, que é a doutora Amanda Lobão, trouxemos um cara extremamente gabaritado que vocês vão conhecer agora. Já devem conhecer de mercado, mas agora nesse bate-papo maravilhoso. Recebam com muito carinho meu querido Silvio Levi. Silvião, obrigado. Obrigado a você, Marco. Obrigado aí. Vejo que vocês pesquisaram um pouco mais da minha vida aí, Pô, LinkedIn e outras coisas, né? cara, nós fizemos uma devassa na vida do Boa, Silvio boa. Levi. É um prazer Cara, estar aqui com você, viu? obrigado. Primeiro, assim, obrigado pela disponibilidade, porque eu sei que a agenda não é fácil. Estava de férias, Silvio estava de férias curtindo, e mais do que merecido, porque, aliás, os desafios não são poucos, não são pequenos, então todo descanso sempre é bem-vindo. Silvião, fala para a nossa audiência que ainda não teve a oportunidade de conhecer o Silvio, quem é o Silvio, da onde veio, como é que chegou na sindicatura, porque depois a gente vai começar esse papo gostoso. Fala assim, Marco. Obrigado de novo. Silvio Levi, CEO da SL Sindicância, engenheiro civil de formação, carioca de nascimento, mas em São Paulo já há mais de 41 anos. E há um pouco mais de 10 anos atrás, me vi desempregado e resolvi montar minha empresa de sindicatura profissional. Eu sou síndico orgânico, né? Síndico morador, que a gente chama, há muitos e muitos anos. Eu estou no 15º mandato consecutivo, então sou síndico na veia há muito tempo. E quando me vi desempregado, depois de mais de 20 anos em duas empresas onde eu trabalhei, na construção civil, a pedido dos co-presidentes que me demitiram, poxa, você foi também na área condominial, monta alguma coisa na área de condomínios, por que você não vira síndico? Vamos ter implantações aí pela frente, quem sabe você vem nos atender, a gente quer muito te ajudar, você que nos ajudou por tantos e tantos anos. Eu na hora pensei, comentei, ninguém nasce sonhando de ser síndico, né? Na minha época, na minha geração, a gente nascia querendo ser engenheiro, médico, bombeiro, polícia, mas síndico nunca ninguém pensou, e aposto que ainda hoje ninguém nasce sonhando de ser síndico. Tem 500 mil profissões, mas síndico, aliás, nem profissão Nem regulamentada profissão ainda é né? verdade. E, e naquele momento eu vi uma oportunidade. Vi uma oportunidade, depois de 2 meses aí refletindo, tentando me recolocar no mercado de construção civil, que era o meu mercado, eu resolvi encarar. Teve uma implantação que me foi ofertada pelo meu ex-patrão, claro, e tive sucesso. Tive sucesso em pouquíssimo tempo, então eu já estava com uma carteira de implantação e uma das administradoras que estava trabalhando comigo nessas implantações me indicou um prédio, por acaso aqui pertinho, vizinho de vocês, aqui em Moema, Legal. de um prédio antigo que precisava fazer reforma e queria um síndico competente, mas que também tivesse o viés de engenharia civil, que no caso sou eu. E assim comecei a minha história há um pouco mais de 10 anos atrás, início de 2016. Cara, que loucura. Eu imaginava que você, como todo bom síndico, começa de repente, né? A gente nunca, igual você falou, nunca imagina e por aí. Mas você me trouxe uma frase que gravou aqui, você falou, eu me vi desempregado. E aí você, opa, preciso fazer alguma outra coisa. Por um bom momento ali, que você tinha uma boa relação, o pessoal da construtora falou, cara, faz isso que tem uma boa oportunidade aí, é isso? É isso.
E aí, sim, eu tenho falado para muita gente, principalmente a minha equipe que trabalha comigo ou que já trabalhou comigo, não são poucos, graças a Deus, alguns que já passaram, outros que estão comigo até hoje, e outros do mercado, eu tenho falado o seguinte: naquele dia, naquele momento, foi uma sexta-feira fatídica para mim. Uma sexta-feira à tarde, quando eu entrei na sala e fechar na cortina do vidro, e não vem coisa boa. E naquele dia, para mim, achei que fosse talvez um dos piores dias da minha vida. Mas no fundo, e aí fica o recado para você que está pensando em migrar para a área, para você que está passando por alguma situação similar ou não. Cara, foi talvez um momento de start, de porrada, de meu, vai fazer uma coisa sua, vai fazer uma coisa. E teve uma headhunter que me endossou isso depois. Cara, nesses 2 meses que eu estava tentando me recolocar, Sim. uma headhunter falou assim: Silvio, você ficou 12 anos numa companhia, É, você ficou 8 anos na outra, 20 anos em duas. Você está com, né, tá com 47 anos de idade. sim. Você vai ficar mais 5 se eu te arrumar um emprego agora. Você vai sair de lá com 53 anos de idade. Você vai fazer o que da vida depois? É. Você tem que fazer alguma coisa própria. Aí eu falei, cara, era o pontapé que eu precisava. Já tive um. Mas você já tinha vontade? Você fala: "Cara, vou empreender", ou você fala: "Cara". Não. Não? Eu fui empreendedor há 30 e poucos anos atrás, tomei na cabeça. Eu com meus irmãos montamos um belíssimo de um negócio em shopping center, só que eu dependia do shopping. O shopping era novo, o shopping não vingou e o meu negócio miou. Então eu tenho um trauma, um pequeno trauma, de que tudo que a gente tinha como jovem, a gente botou lá, 3 irmãos, e a gente perdeu aquele dinheiro. Então eu não tinha essa vontade de empreender. Para mim, sempre foi muito confortável ser CLT, estar lá, peço terceiro, férias, benefício, carro. Só que a gente descobriu que tem vida fora da CLT e Sim, ela é muito melhor. ela é muito Porque melhor, assim, exatamente. eu não vi direito as minhas filhas crescerem. Eu não podia sair sexta-feira na hora do almoço para ver uma apresentação na escola, ou para ir não sei aonde, ou para viajar fugindo do trânsito. E quando você é dono do seu próprio nariz, Aí você tem tempo. cara, você tem tempo, você faz seu tempo. É, Eu sempre trabalhei muito, Marcos. Eu era a consultora que eu trabalhava, eu dividia o escritório com outras 2 grandes empresas, 2 sim. gigantes de mercados diversos. Só tinha executivos no prédio Ah, AAA, lá na região da Marginal Pinheiros. Eu chegava no prédio com o meu carro, a garagem estava vazia. Não só do prédio pessoal da minha consultora, mas das outras empresas também. Eu ia embora de noite, a garagem já estava vazia. Eu era dos executivos que mais trabalhavam. Só que eu trabalhava para os outros ganharem dinheiro. exato. Hoje eu continuo trabalhando nesse mesmo ritmo, 12, 15, 18 horas por dia. Estou tentando controlar um pouco mais isso, de segunda a quinta, mas é para mim. Exato. E se eu quiser hoje não fazer nada, só vir gravar podcast e tomar um sol na piscina, eu posso. Pode. E amanhã eu vou me lascar. Exato. Mas eu posso. É minha agenda, é O meu risco é nariz. seu, como fala, né? Só que quando você é CLT, não tinha isso. Não. Então, assim, eu posso dizer para vocês que estão me ouvindo e que estão pensando em alguma coisa parecida, há mundo fora CLT. Eu sempre achei que não. Meu pai foi executivo a vida inteira de multinacional, teve emprego de 20 anos, emprego de 25 anos, depois a vida inteira foi CLT, Sim. sempre empregado, diretor, gerente de grandes empresas. E eu achava que esse era o meu E mundo. sabe o que é curioso, né, Silvio, você falando isso, que a gente fala, e aí, longe de qualquer partidarização política, mas eu acho que a CLT, ela já está fora da moda, cara, porque o empresário não consegue esticar muito o pagamento, ao mesmo tempo o governo ele está mordendo demais e morde dos 2 lados, está pesado, e depois você tem uma loucura que chama Justiça do Trabalho. É isso. Porque, cara, você fica numa loucura e problemas diversos com decisões diversas, e eu vejo que o funcionário poderia ganhar mais, o patrão poderia pagar mais, mas não paga porque tem um cara no meio chamado governo, que independente do partido, está ali nessa Ali. relação e tutelando isso, Sempre né? eu concordo com você. E vejo a geração dos mais jovens aí, ninguém quer ser empregado. Ninguém quer. Ninguém. Você acredita, Silvio, que a gente tinha aqui algumas pessoas que vêm do estágio e depois a gente, depois de um determinado tempo, vai para a CLT. Na hora que vem a CLT, onde a gente tem direitos e deveres, não tem negócio, não tem jogo, o pessoal sai. Fala, cara, muito obrigado, assim eu não quero não. Porque no estágio a relação é mais É leve. isso. E aí depois, quando vem as exigências da CLT, aí não fica legal. E Né? complementando, cara, o mercado condominial é um mercado gigantesco. Então, quando eu entrei de cabeça, que eu resolvi, eu fui na experiência, e a experiência foi muito rápida, porque em menos de 5 meses já tinha 6 condomínios. Já tinha negócio, Já tinha muito negócio, já estava trabalhando num nível louco, até que comecei a montar a equipe desde lá de trás, eu venho montando minha equipe até hoje. Mas quando eu pensei num negócio que estava fazendo a experiência, eu pensei o quê? Tá, quase 50 anos de idade, hoje eu posso ter 3 condomínios, posso ter 6, posso ter 12, 15, 20,
Mas quando eu tiver 80 anos de idade, eu posso ter um ou dois para me ocupar, manter minha mente ocupada, poder trabalhar as 4, 5 horas por dia e faço um parênteses para você. Hoje, depois de pouco mais de 10 anos, eu tenho um síndico preposto operacional que trabalha comigo já há 8 anos, que fez 80 anos agora no mês de Você junho. tá brincando. Ele tem 80 anos de idade, trabalha comigo 12 horas por dia, vive disso, ele quer, cada vez quer mais, ocupa ele, rende dinheiro para ele mantém a vida dele. Claro, tem os filhos já criados, 80 anos, fez 80 cara. anos de idade, trabalha 12 horas por dia, cuida de 5, 6, 7 condomínios, direto. Há de quem falar que um cara de 80 anos é pouco produtivo, então. Pô, você não tem noção. O cara é engenheiro civil como eu, mas ele diz que ele tem um segredo, né? Ele fala que ele toma cerveja todo dia na hora do almoço, isso toma 30, 40 anos. Eu não faço muita questão, mas ok. Ele faz academia todo dia, sempre que ele pode, agora diminui um pouco o ritmo, nota 10 para ele, deixa ele com cara de molecão de 65, 68, e está no quinto casamento. Foi o quinto casamento, não quero nem pensar nisso. Mas o resto achei interessante, né? Por que não? Demais, cara. Trabalha. Cara, 80 anos, eu realmente imaginando assim, né, eu vejo minha mãe tem 75, e minha mãe fala: "Cara, às vezes eu queria pensar em fazer alguma coisa". Só que eu não consigo ver uma pessoa de 75 anos encarar eu não consigo, agora você está me quebrando isso agora, me desmontou, porque geralmente o cara de 75, 80 anos, o cara quer mais sossego, porque ele fala: "Cara, já apanhei a vida inteira, já estou cansado", aí ele vai pegar um prédio para Prédio, pega prédio em Nova, aliás, tem coisa aqui pertinho de vocês também, pega prédio em implantação, é guerreiro. Faço guerreiraço. questão que um dia você o conheça, quem Pô, sabe aqui sentado aqui, pô, mas ele tem um papo, um cara muito, muito culto, quer dizer, além de engenheiro civil, ele é economista de formação, nossa. é das antigas, conhece muita história, muito culto, é um cara para conversar horas a fio. Horas. E se você botar aqui um whiskyzinho, uma cervejinha, é um pouco mais de que algumas horas. Vira meu melhor amigo ali, que legal. Puta, cara, que legal, isso é muito bom. Silvio, deixa eu te falar, eu vi que ele é engenheiro, você é engenheiro, e eu acredito que grande parte do teu time Muito técnico. deve beber nessa fonte. Por É. que você escolheu isso, cara? Na verdade, assim, não é que eu escolhi. A característica da minha empresa, quando eu resolvi começar, eu não sabia como, não sabia como é que o mercado trabalhava, eu não Sim. conhecia bem o mercado. Tentei ir atrás, mas uma pessoa fechou a porta. Ah, vamos conversar, e fica por esse vamos conversar. Então, eu não tive, aí depois não tive tempo, porque você vê, em 5 meses já tinha 6 prédios, 12, 15 horas por dia, já não estava dando conta. Dos 6 prédios, 5 eram implantações. Nossa, Implantações de condomínio clube, então demandava demais, eu era sozinho, eu não tive tempo de ir atrás. Então eu comecei a montar minha empresa como eu achava que tinha que ser. Eu queria fazer um trabalho diferenciado em relação ao que eu conhecia do mercado, né? isso. Hoje, meus concorrentes, na época, meus colegas que prestavam serviço para a gente na incorporadora. E eu queria um time sênior, eu queria um time maduro, um time que eu sei que vai errar, mas vai errar tentando acertar. Porque errar proposital é muito fácil. Então, assim, tem que tomar um cuidado danado com quem você vai botar para trabalhar com você, que vai representar o seu nome, seu CPF, seu CNPJ. Então, a minha ideia era esse time sênior. Até hoje, nosso time é basicamente sênior. Até 3 anos atrás, eu era o mais novo da minha equipe, e eu sou da década de 60, para vocês imaginarem qual a estrutura da minha equipe. Que legal. Todos estão comigo já há muitos anos, eu tenho muito orgulho de cada um deles, seja os que passaram, seja os que estão comigo até hoje. E aí, nessa senioridade, acabou vindo o quê? Muita gente indicada por gente do meu relacionamento, familiares, meu irmão mais velho trabalha comigo, Sim. não é engenheiro, ele é administrador de empresas, foi CFO de grandes companhias, inclusive multinacional, tem 8 anos que está trabalhando comigo. E aí veio a indicação. Esse que é engenheiro, ele trabalhou no meu lugar quando eu saí de uma construtora. Quando eu saí dessa uma construtora, que eu fiquei 12 anos, entraram 3 engenheiros lá. Ele foi um deles. E eu conheci ele por tabela, porque eu não trabalhei junto. Quando eu Sim. saí, ele entrou. Mas a gente se conheceu num happy hour, ficamos amigos. Quando ele estava beirando 73, 72 anos de idade, a construtora estava para fechar, por problemas estava quebrando, Sim. depois de mais de 50 anos de mercado. Ele me chama de Silvinho e falou: Silvinho, eu não posso ficar parado, me arruma uma coisa para fazer. Falei: faz uma coisa, vai fazer o curso lá de síndico profissional e a gente conversa. Nesse mês que ele começou o curso, me surgiu uma oportunidade de terminar uma obra de um condomínio de mansões. Eu não tinha condições de tocar aquelas mansões, era para terminar, realmente para terminar, fase finalzinho de obra. Falei: olha, eu aceito o desafio de terminar, mas eu vou botar uma pessoa comigo, uma cara de muita experiência. Falei, o nome dele é Alto. Falei: Alto, vai fazendo o curso aí de sindicatura profissional. Sim. E vem terminar comigo as casas. Terminamos as casas, viramos o síndico do condomínio,
e de lá para cá ele não parou mais. Isso vai fazer 8 anos. Caramba, Então cara. ele é técnico. Eu tenho hoje 2 engenheiros, meu preposto mais antigo está comigo Sim, já há 10 anos, vai agora no final do ano, ele é engenheiro mecânico de formação. sim. Ele tinha uma indústria, depois a indústria dele, bom, governos, Ah, oscilações, não só no mercado da construção civil, isso. todos os mercados têm problemas. Ele acabou quebrando, falei, vem trabalhar comigo. Foi indicado por amigos meus, pessoas que frequentam a minha casa, e me indicaram ele. E hoje ele frequenta a minha casa, assim como todos os outros. Que legal. Então ele é mecânico, depois veio mais um mecânico que foi indicado por um amigo meu civil, que estudou comigo na faculdade, conheci ele do bairro dele, me indicou, já está comigo. Então, assim, acabou sendo a equipe não só sênior, mas muito técnica. São todos engenheiros? Não. Eu tenho outros administradores de empresas, Ok. já tive psicóloga, que é excelente para trabalhar nessa área, vocês conhecem bem. É verdade, é verdade. Então, mas é uma equipe técnica, uma equipe sênior. De novo, nós vamos errar, gente. A gente vai errar tentando acertar. É. Isso eu falo de peito cheio em toda entrevista que eu vou. Porque eu que assumo prédios de outros, Sim. eu vejo que tem gente que erra proposital, que é muito fácil fazer coisa errada. É mesmo? Então, Mergulhe um pouquinho mais nisso, cara. Fala para mim, porque eu concordo contigo, principalmente porque a caneta tá na tua isso. mão. Então você já respondeu. A caneta está na mão do síndico. Vou contratar um serviço para fazer a pintura dessa parede. Cara, eu posso contratar você, que é meu amigo, e posso fazer uma concorrência limpa, eu não conheço ninguém, e que vai vir o preço. Não, poxa, eu conheço você. Cara, você me orçou por R$ 1.000. Vamos fazer por 2.000? Como assim? Não. Fora que você pode me ofertar. Outro dia eu vi um vídeo, cara, não sei se você compactua com isso, e se você entende isso que acontece cada vez mais. Eu vi um vídeo daquele síndico revoltado. Conheci ele em Curitiba palestrando. É, exato, ele é do Paraná, ele é de Ponta É do Grossa. Paraná? Ah, olha, É de conheci Ponta ele lá. exato. E aí ele comentou num vídeo, até inclusive, já deixa até público aqui o convite para o síndico revoltado vir aqui bater um papo. E ele falou: "Cara, chegou um cara que foi prestar uma obra para um condomínio, indicado de um morador. O morador falou assim: "Olha, estão precisando de um determinado serviço lá", e o cara era engenheiro, ele foi. Quando ele chegou, ele fez a apresentação para o síndico, e o síndico perguntou: "Você lembrou de mim nessa contratação?" Aí depois veio o amigo e falou: "Você lembrou de mim na tomada de preço?" Ele falou: "Cara, eu não estou conseguindo mais trabalhar." Isso. Ele falou: "Porque está todo mundo pedindo pedágio por indicação, É. pedágio." Marcos, eu nas 2 consultoras que eu trabalhei por 20 anos, eu fui, além de gerente geral de obras, eu fui gerente de suprimentos, escolhido a dedo pelos 2 presidentes da empresa. Numa eu trabalhei 12 anos, depois de 6 anos que eu já estava lá, uma gerente de suprimentos que já estava lá há 30 anos, fez coisa errada, pesada, fruto do pesado, saiu um apartamento para ela, assim, Caramba, pesado. cara. E aí o presidente falou assim para os 3 gerentes gerais de obra: vocês têm final de semana para pensar, eu não vou contratar ninguém, um de vocês vai assumir a carteira de suprimentos, além do que vocês já fazem. Isso. Eu, conhecendo o perfil dos meus amigos hoje, na época, meus colegas de trabalho, falei, vai sobrar para mim, porque eu conheço o perfil deles, eles não têm perfil de negociação. Isso. Segunda-feira, o presidente da empresa chamou os 3 na sala, com o diretor, falou, e aí, o que vocês pensaram? Todo mundo ficou quietinho, bateu na mesa e falou assim, pronto, Silvio, você, a partir de agora, você é nosso gerente de suprimentos. E depois, Você não se manifestou também. também me manifestei. Também não queria assumir uma nova área, e também não tinha essa Mas aí ele vontade. sabia que você era a melhor opção para aquela função. E eu estava há 6 anos na empresa, hoje eu estava 20 e poucos anos na empresa. Ele conhecia muito mais os outros. Mas, claro, em 6 anos ele me conheceu muito bem, já sabia da minha índole e tudo. E... Depois, quando eu mudei de construtora, eu fiquei mais 8 anos nessa outra construtora, incorporadora, eu também fui escolhido pela presidência para assumir a área de suprimentos, que comprava serviços. Eu, na outra, comprava tudo, serviço e material. Mas nessa tinha um gerente que comprava material, não desmerecendo ninguém, comprava azulejo, porcelanato, Isso. fechadura, bacia. E eu fui contratado para assumir a área de suprimentos que comprava serviço. Então, elevadores, serviço de estrutura. Então, assim, Coisa são pesada. montantes pesadíssimos. E te falo, cara, não sei se é meu perfil, meu jeito, nunca me ofertaram nada. E eu sabia que meu colega recebia a proposta. Então, assim, depende da índole, da pessoa, da forma. Então, assim, fazer coisa errada é muito fácil em qualquer mercado, com certeza, em qualquer mercado. Né? Eu fui entrevistado semana passada por um conselheiro de um prédio, um grande empresário na área texto. Ele falou assim: me incomoda quando o cara vem na minha mesa e fala assim: ah, doutor, um cafezinho a gente consegue. Ele já perde a paciência, já manda o cara para aquele lugar. Então, assim, vai de perfil. Cara, o famoso cafezinho, né, cara? Já jantou hoje? Já almoçou hoje? A gente fala que tem um menino aqui que ele trabalhou, inclusive, ó, eu vou falar em órgãos públicos, né?
No caso ali, ele estava falando da polícia rodoviária, e aí meio que eles chegam, os caminhões que às vezes estão andando ilegalmente, falam, já jantou hoje? Aí o cara, não jantei e tal, não sei o que, e pouco depois libera, né? Então, você vê que às vezes é uma coisa cultural também Ah, é que terrível. Eu na construção civil um pouquinho isso. Eu, já quando eu estava no São Paulo aqui, imagina, eu né? fazia, além de obras de prédios, eu era responsável por obras de terceiros. Então, eu Sim. fazia obras de lojas. Então, a grande maioria das blockbuster, que foram videolocadoras, talvez alguém está assistindo aqui nem sabe o que é isso, né? Blockbuster. As grandes blockbuster foi eu que fiz, as lojas fotótica de óculos e armação e revelação, Que legal. revelação de foto. Eu fazia câmera fria, enfim. Uma vez eu estava inaugurando uma livraria importantíssima em São Paulo, em frente a uma grande universidade aqui. Era véspera de Natal para inaugurar, para as férias, e a obra foi embargada É por uma mesmo? fiscal da prefeitura. E nesse embargo, a prefeitura, a fiscal me chamou de lado, mas senhorinha já, tá? Me chamou de lado e disse, vou ter que embargar, não sei o quê, isso aqui não vai dar, vocês vão ter que provar a documentação. Mas o Natal está chegando, meus netos querem uma bicicleta. Será que você consegue me ajudar? A gente resolve isso aqui agora mesmo? Você vê que coisa. Isso mexeu com o meu brilho, cara. Porque não tinha nada de errado na minha loja. Eu precisava entregar. Meu patrão, que Sim. entregaria para o cliente dele. Eu não Sim. era dono do negócio nem nada, era só o engenheiro da obra. Mas mexeu com o meu brilho, cara. Mas enfim, é o É Brasil. o Brasil. A gente vai precisar de alguns bons anos para a gente colocar isso em ordem, cara. Mas que legal esse estudo. Ô, Silvio, você me comentou nessa tua fala agora que você estava numa obra de mansões. Me comenta isso aí, cara. Como é que foi isso? Era um condomínio de mansões. É. Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, Jardim Europa, Uhum. um condomínio pequeno, são só 3 casinhas. Sim. 3 casinhas Casinha. de 1.100 metros. Que a gente pode falar mansão de 400 metros, 700 metros, Sim. mas eram as mansões de 1.100 metros. E um condomínio que dava mais trabalho, por aquilo que pareça, do que até um prédio residencial. Porque cada casa tinha seu elevador. Então, o condomínio já começava com 3 elevadores. Tem prédios que a maioria dos prédios pequenos são só 2 elevadores, 2 elevadores. social e serviço. A quantidade de bombas de ar-condicionado que tinha naquele condomínio era muito mais do que qualquer prédio tradicional residencial. Era um condomínio que dava muita demanda. Mas foi muito prazeroso. Eu conheci pessoas importantes, meus clientes eram importantes. E fiquei há um bom tempo. Foram quase 4 anos lá, Que legal. 6 meses terminando a obra, depois mais 3 anos e pouquinho como síndico. Que Aí, experiência quando a legal. primeira unidade foi ocupada, chegamos em consenso comum que não fazia sentido eu continuar lá, até porque a primeira proprietária que mudou era uma pessoa difícil. Falei, cara, eu não vou ser seu fantoche, então você vai querer tocar? Toca você diretamente, seja síndica. 3 casas, vai se dar conta dos vizinhos depois. Pronto, é mais fácil. Mas eram 3 mansões de 1.100 metros quadrados. Jardim Europa. Jardim Europa. Cara, eu noto que, olhando para a tua empresa, né, a SL, tanto quanto só a SL, mas quanto o teu perfil, vocês estão posicionados no mercado de alto padrão. E aí depois você me fala se é de fato alto padrão, se a gente pode ir um pouquinho mais além. E a primeira coisa que eu te pergunto, mais do que os honorários, mais do que o preço do condomínio, é qual é o refino que o síndico precisa ter para lidar com os moradores desses prédios de alto padrão? Primeiro, assim, alto padrão, costumo dizer que tudo à nossa volta hoje praticamente é alto padrão. Qualquer apartamento de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de Sim. reais é alto padrão. Então, tem que saber diferenciar Isso. o alto padrão do alto luxo, né? Boa. Eu tenho muito alto padrão, claro. Aliás, o perfil da SL, Sindicância, a minha empresa, implantação de condomínios. Nesses últimos 10 anos, a gente tem feito e continua fazendo. Representa aí praticamente 30% da nossa carteira. Implantação de condomínios é aquele primeiro momento de vida onde a incorporadora vai entregar o condomínio e ela tem a prerrogativa e tem a obrigação, praticamente, de indicar a administradora Isso. e o síndico para começar o primeiro mandato. Isso. Então, ela tem essa prerrogativa e, claro, ela quer preservar o patrimônio dos clientes dela, que já compraram apartamento, ou valorizar esse patrimônio, e principalmente o dela. Normalmente ela tem estoque, né? Hoje as incorporadoras estão entregando os prédios, estão com estoque de 10, 15, 20% de unidades. Então, o patrimônio dela tem que ser mantido ou pelo menos valorizado. Então, eles indicam síndicos capacitados de fazer a implantação. A implantação é um forte nosso, e aí tem alguns perfis de implantação de condomínio de altíssimo luxo, que eu tenho vários, de 10 apartamentos, 7 apartamentos, de 24 apartamentos, de 300, 500, 800 metros quadrados, e tem perfil de condomínios misto. NR, R, lojas, escritórios, por que não também, algumas vezes, consultórios. Então, isso representa 30% da nossa carteira. Tá. E os outros 70%,
eu diria que desses outros 70% é alto padrão, Alto padrão. os prédios normais de pagando de 1, 2, 3, 5 milhões de reais, e eu tenho altíssimo luxo. Aí, altíssimo luxo encaixaria as casas que eu falei, as mansões de 1.100 metros, apartamento de 800 metros quadrados, 600 metros quadrados, 500 metros quadrados. Isso aí é altíssimo luxo, que aí aí tem um diferencial não só do síndico da sua empresa e no trato do dia a dia, Claro. na gestão do condomínio. Então, o síndico, assim, uma vez eu fui entrevistado num condomínio e quem me levou é um amigo meu de longa data, que me conhece bem, ele é morador lá, um cara muito bem sucedido na vida, e ele chegou para os vizinhos dele numa mesa, na sala de jogos, uma sala de jogos belíssima, ele virou para os amigos dele, que eram conselheiros, estavam entrevistando, e falou assim, gente, eu nunca vou esquecer isso, o Silvio é igual a gente. Ele fala tantas línguas quanto nós ou mais, eu acho que eu falo mais que vocês. Ele viaja igual a gente, só que ele vai na fucking class lá atrás e a gente vai na business. Boa. A gente fica em hotel 5 estrelas e ele fica em hotel de 3 estrelas. Mas ele é um cara igual a nós. Então, assim, vamos entender com quem a gente está lidando. E aí já citou na entrevista. Então, o síndico tem que saber se portar. Ele tem que ter, acho que um background, ele tem que ter berço para poder lidar numa situação do dia a dia com o seu condômino. Que pode ser um cara quatrocentão, como pode ser um novo rico, que acontece muito também. Sim. Mas você tem que saber se portar em todas as situações. O jeito da vestimenta, da fala. E isso que eu falo com o meu sotaque chato de carioca e rápido, mas atento. Não, mas o carioca ele tem uma especial desenvoltura ao falar. Você fala muito bem. Fala rápido, mas fala muito E bem. vou te fazer um parênteses para vocês aqui. É. Eu era muito tímido. Que isso? Muito Não tímido. consigo acreditar. A ponto Né? Até a Bruna tá acreditando. O pessoal das antigas conheceu o Reinaldo Polito, era um cara que fazia um curso de Sim, oratório. eu conheço. Muito famoso. No metrô e nos ônibus tinha anúncio dele, falando coisa de 30, 40 anos atrás. Amanda fez? A Amanda fez, conheceu. Polito, é. E eu lembro que eu subi no púlpito depois do treino, eu tinha que ir lá fazer o speech, e eu subi, ele botou o microfone e eu travei. O que me ajudou nisso, é um parênteses que eu faço rapidinho, o que me ajudou a tirar essa inibição, eu trabalhei muitos anos como freelance no turismo. Eu, nas minhas férias, isso aí é outro dia, eu vou ter cerveja, eu vou contar um pouquinho mais. Eu quero saber disso. Eu, nas minhas férias na construção civil, nessa empresa que eu fiquei 12 anos, eu tinha um chefe, talvez seja das pessoas mais técnicas que eu já conheci até hoje. O cara era um baita engenheiro, profissional exemplar, mas não tinha trato com ninguém, com colaborador, com equipe, com cliente. Então, para eu esquecer nas minhas férias, eu conheci a Disney trabalhando lá. Então, nas minhas férias na construção civil, eu ia trabalhar no exterior. Eu levava passageiro carregando a bandeirinha e fiz isso por muitas e muitas vezes. Foram mais de 1.000 passageiros que eu levei para conhecer os parques da Flórida, em Miami também, fazendo. Na época, Orlando não tinha compras, hoje tem tudo. A gente ia para Miami fazer compras, ia para Tampa, as montanhas russas e Busch Gardens. E lá eu entrava no ônibus com 50 passageiros, eu pegava um pão e falava numa boa. Mas se eu tivesse que pegar um auditório com 200 passageiros, 4 grupos, eu travava. Então, o trabalhar lá, julho e dezembro, alguns anos, me tirou a inibição. Eu acho que hoje eu estou bem. Cara, se você não me contasse que você era tímido, eu não falaria. Porque muito tímido. Para mim, você era aquele cara da Isso escola. Eu travava. Não. Aquele cara da escola que mais zoava, sabe? Não. Aquele cara, porque você é muito divertido. Eu era da turma do fundão, mas não zoava. Não. Porque eu falo, cara, eu conversando com o Parmejano, com a Amanda, porque vocês já tiveram a oportunidade, né? Vocês viajaram juntos, etc. E eles falam assim. Um abraço para eles. É verdade, eles são os nossos queridos aí. Eles falam, cara, o Silvio é o cara mais divertido da viagem. Toda vez eles falam isso, cara. E eu nunca imaginaria. É que assim, a vida é uma só, cara. Você tocar sério, tocar um pouco mais light, o preço é o mesmo. Então, esse foi o caminho que eu escolhi para mim. Cara, e fez muito bem. Nosso mercado, a nossa vida é muito desgastante. Então, tentar levar da maneira mais leve possível, entre amigos, com parceiros, com clientes, é o meu estilo. Mas, claro, você tem que saber dosar. E aí, voltando no atendimento, né, do alto luxo, padrão, alto luxo, o altíssimo luxo. O altíssimo luxo requer diferenciais. Eu vou dar um exemplo, né, que muitos talvez já viram isso, talvez aqui no Brasil não, mas já viram lá fora. Quando você passeia por Nova York, na Quinta Avenida, você vê aqueles prédios um atrás do outro, que tem aquele toldinho, e tem um capitão porteiro. Lá nos Estados Unidos, muito normal, ter cap, luva, abrir e fechar a porta. Exato. Eu tenho um prédio que eu já botei capitão porteiro na gestão, abrir e fechar a porta e, claro, tirar a mochila da criança, ajudar com a mala,
mas a função dele era apenas essa. Então, assim, isso é um detalhe que o síndico trouxe para o condomínio, depois outros síndicos copiaram, Mas é um eu fico encantamento, lisonjeado, né? encantamento. É um Então, encantamento. assim, né, eu trabalhei na Disney, então conheço bem o jeito Disney de ser, o jeito Disney de atuar. Nos nossos prédios corporativos, Sim. comerciais, a nossa equipe está treinada, não vou dizer que sempre acontece, porque eu pego as situações que tem que retreinar, a gente entrega o crachá para a pessoa com as duas mãos, para mostrar que você está desarmado para a pessoa. Eu acabei de voltar do Japão agora, é exatamente isso lá também. Então, assim, são detalhes que você tem que correr atrás. Quem tem um pouco de bagagem, ótimo. Quem não tem, e tem que estar sempre correndo atrás mesmo. Fazer curso, eu já contratei profissionais especializados nisso, para você treinar a tua equipe, capacitar a tua equipe. E a tua equipe não é a tua equipe só de sindicatura, é a tua equipe que está lá no loco, no dia a dia. Exato, Né? A tua exato. recepcionista pode botar o brinco que ela quiser, cada dia ela está com a vontade, fazer o coque para cima, para baixo, não. Vai ter que ter um treinamento, vai ter uma orientação, vai ter que ter um script, Padrão. um padrão. É, Então, assim, o perfume, ela pode botar o perfume que ela quiser, pode atrair atração de um condômino que está dando para a mulher, esse cheiro. Tudo tem que ser pensado. Então, esse é o alto padrão. Alto isso, padrão que o cara Silvio. paga 20 a 30 mil reais por mês de taxa condominial. 30 mil reais por mês. Assim, aí o cara fala assim, ele não pode exigir menos do que, na verdade, ele se comprometeu a comprar e a É manter. isso. Não É é? isso. Então, Mas fique claro, esse aqui são é as uma exceções, é fração. uma fração pequena. A É. gente, o grosso nosso é alto padrão, que são 40 de 1 Mas a é 5 legal milhões de você reais. trazer isso, Silvio, porque eu não vejo muito pouco. Vou falar que eu não vejo, mas vejo muito pouco do pessoal mergulhar nesse altíssimo luxo, nesse altíssimo padrão. E o que você trouxe aqui rapidamente Nova York, você trouxe Tóquio, né? E eu que eu fiz administração voltada à hotelaria. E a hotelaria visa justamente isso, né? O bem servir as pessoas. E eu acredito que esse decoro, esse cuidado ao oferecer, ao entregar as coisas, igual você falou, é um pequeno gesto você entregar aqui, mas que representa muita coisa. É isso. E quando a pessoa chega, e aí até queria saber você hoje dentro da tua carteira é São Paulo capital ou você atende São Paulo outras regiões? capital, nos principais bairros, hoje eu me dou o luxo de escolher um pouquinho o nosso cliente, que como eu estou na gestão do dia a Tu dia, também não pode deslocar tanto não assim, posso né? trocar tanto, porque o trânsito em São Paulo está um inferno. É, Se mareja ontem à noite, estava. Aí ontem à noite, vou fazer um parênteses aqui, você é, falou que você fez administração de empresas focada em hotelaria. Eu, é. na década de 80, quando eu entrei na engenharia, eu queria cursar hotelaria também. Eu cheguei a entrar na faculdade de hotelaria, Olha só. só que não, foi impossível pensar em tocar as duas, achei que daria. E ontem à noite, por acaso, eu estive nessa faculdade, que eles têm um teatro. Ontem eu fui assistir uma peça Que que um grupo legal. de amigos comprou ingresso, casou que eu não tinha assembleia, e eu fui assistir essa peça da noite e eu vi lá a placa da faculdade de hotelaria e me lembrei, coisa de 40 anos atrás. Então, eu já tinha na veia a questão de atender, de serviço, de ter esse viés, que é meu sonho quando era jovem, eu queria ter uma pousada, um hotel, fora de São Paulo. Pô, então, Silvio, a gente Era vai ter que fazer Nordeste ou uma Floripa, sociedade, cara, vamos. porque eu sempre sonhei com isso, cara. Cara, vou ter uma pousadinha, que seja no Nordeste, Esse é meu sonho, talvez, para uma aposentadoria, quem uma sabe? boa. Né? Engenheiro você já é. É. Agora, deixa eu te falar, fazendo esse link com a engenharia, né? Pela sua formação e tudo mais. Aliás, uma ótima formação, principalmente onde você entrou, que você tá da FAP, né? Então, você já tem um círculo um pouco mais favorecido, uma vez que a FAP também é uma Uma escola de faculdade alto padrão. alto padrão, ela é mais, a mensalidade é mais Elitizada. alta, elitizada e tudo mais. O que que a engenharia te trouxe de vantagem quando você faz, por exemplo, uma implantação, ou ainda que você pegue um outro. Muita vantagem. Eu costumo dizer que algumas profissões favorecem muito quando o síndico está começando. Alguns. Tá. Eu acho que a engenharia, talvez assim como a contabilidade, assim como a advocacia, a Uhum. doutora Amanda querida, facilita muito. Mas acho que a engenharia para a implantação, não tenho dúvida, é um grande fator positivo, Imagina. porque eu conheço de obra, conheço de entrega de empreendimento, conheço de recebimento de áreas técnicas. Isso facilita muito. Eu não precisei aprender, eu não preciso. Já é o DNA da nossa empresa. E mesmo nos prédios tradicionais, quando você assume, todo prédio requer alguma coisa. O prédio tem 10 anos de vida, já está na fase de fazer a segunda vez ou a primeira vez na fachada, Isso. ou a imperização, que está começando a vazar, então, ou o prédio de 50 anos de idade, como eu tenho, está trocando os elevadores. Então, tudo isso facilita. O fato de ser engenheiro civil é um cara mais macro, né? Um cara mais abrangente. Eu tenho a mecânica, eu tenho a elétrica, eu tenho tudo um pouquinho de cada. E a civil então vai ajudar.
com o elevador, com a fachada, com a penização, com a troca de plumadas, com a hidráulica, com a elétrica, vai ajudar em tudo, com certeza. Ajuda não só no conhecimento, mas também ajuda ao entendimento do escopo, né? Porque às vezes chega alguém, como a gente fala assim, eu, por exemplo, de engenharia eu não sei absolutamente nada. Por exemplo, na mecânica, se eu chegar com o meu carro na mecânica e o cara falar que precisa trocar determinado componente, eu vou acreditar no cara. Verdade, eu também. Se você, por exemplo, é um engenheiro civil e o cara falar precisa trocar isso, e você, opa, peraí, alguma coisa não está soando bem Você aqui. sabe que eu já ouvi algumas vezes, e esse ano eu vi, esse semestre, eu comecei a implantar dois condomínios, por acaso, com uma incorporadora nova para mim, tradicional de mercado, mas que chegou para mim no final do ano passado, e esse ano acabou vindo mais uma implantação que eles gostavam do nosso trabalho, estamos já na segunda. E eu escutei deles agora, mas eu escutei no passado, de gerente de ciência técnica, o mesmo diretor de construtora. É muito mais fácil lidar com quem é técnico. Porque eu não preciso ficar convencendo você que é assim, é assado. Eu já conheço, ele sabe que eu não vai conseguir me enganar, ele sabe que eu vou aceitar o que é correto, não vou ficar questionando meu advogado, meu contador, se o cara está me. Eu sou técnico, então fica tudo. A conversa flui melhor, Agiliza, né? agiliza, é melhor. Tem condômino que, infelizmente, não entende dessa forma. Ele acha que, às vezes, eu estou aceitando uma situação, aí ele está lisa. Eu sei que está lisa. Então, passa no que a norma diz, a tantos metros de distância, se você não vê fissura, não vê nada, vidro riscado. Cara, eu sei como é que funciona. Aí o condomínio acha que você está protegendo a construtora. Não estou protegendo. Cara, eu vivo de condomínio, eu não vivo de construtora. Claro que a construtora, as construtoras e incorporadoras nos alimentam de vez em quando de condomínios. Mas a gente vive de prédio. E os prédios nos mantêm, e os prédios nos indicam outros condomínios. Quantos condomínios a gente tem na carteira? Porque o condomínio, o conselheiro, nos indicou. Eu tive um episódio, desculpa te interromper, Não, um tempo imagina. atrás, um conselheiro meu, no prédio na Avenida Repouso, nunca vou esquecer, nós não estamos mais lá nesse prédio, ficamos lá 2 mandatos, uma implantação difícil, prédio grande, lindo, lindo, de vários setores também. E o meu conselheiro tinha 1 mês que estava com a gente lá. O prédio era novo, tinha 30 dias de vida. Ele me chamou de lá numa vistoria, estava fazendo vistoria de área comum ainda, você tem ideia, 1 mês de vida. Me chamou e disse: Silvio, o que você fez aqui no mês, entre começar já o investimento interno, o orçamento para fazer o investimento em segurança, o síndico do prédio, que comprei para as minhas filhas aqui pertinho, em 6 meses não fez. Você não quer assumir lá? Vamos lá conhecer, você pode me levar? Não, hoje não posso. Enfim, me levou para conhecer e eu assumi o prédio do cara. Em 6 meses, outra empresa, especializada também, mas talvez não tão gabaritada, talvez não tão hands-on. Não fez. Ele, na hora foi eleito lá. Lá também acabei ficando 2 mandatos, depois saímos. Aliás, isso é uma coisa que, infelizmente ou felizmente, nós temos data de validade. Síndico, nós temos data de validade. Pode ser não, pode ser 15 anos. A gente tem o melhor trabalho que faça. E basta um não que você dá para alguém, ou uma notificação, uma multa que você deu para alguém, esse cara pode virar teu inimigo e começar a perturbar. Tem uma corrente E contra. aí pode ser que vai ter um momento que vai ser chato você continuar, ou ele vai conseguir convencer uma massinha economial de tirar você de lá e tá tudo bem. Tchau, outras portas se abrirão. Exatamente. E aí o que você falou, gostei. Gostei do que você falou, porque no fim do dia, quando você fecha um contrato, faz uma excelente implantação, e o trabalho salta aos olhos, a captura, que eu ia chegar nesse ponto, como é que você capta novos condomínios? Saltando aos olhos, talvez já seja uma primeira entrada. Você não fala, cara, eu faço um trabalho tão bem reconhecido que automaticamente geram novos contratos. Isso é uma ponta, não? Para a SLE. Eu acho que estou falando com um público muito grande, né, a nível Brasil, e não é a regra isso. Né? Acho que o síndico, para começar, o ideal é que ele pegue o prédio dele, nem que seja como conselheiro primeiro, depois ele tenta assumir como síndico, ou da mãe, do pai, ou algum conhecido, para ele ter o primeiro currículo, o primeiro condomínio como experiência. Porque é muito difícil, eu vejo, é muito difícil alguém ganhar o primeiro condomínio. Sim. No nosso caso, eu já tinha como síndico orgânico, estou lá até hoje, nesse condomínio, mas o meu primeiro condomínio profissionalmente veio porque o meu ex-empregador me indicou como implantação. E aí aí a administradora, te falei, conheceu o meu trabalho, me indicou um outro, enfim, e aí foi. E eu já tinha um nome na construção civil, então, para as outras incorporadoras continuarem me indicando e abrir novos leques, ficou mais fácil. Sim. Mas não é a realidade do mercado. Isso. Então, como eu angario condomínios? Eu não estou aqui para me vangloriar. Eu nunca bati na porta de ninguém. Nunca bati na porta do prédio ao lado. Sou síndico aqui, se quiserem,
Você Tô tá aqui. brincando? Não, nunca precisei. E a gente recebe convite com muita frequência. E graças a Deus hoje estamos no momento de poder escolher: "Olha, não consigo atender, está na região que eu não consigo atender, ou o tamanho do condomínio é muito grande, não vou dar conta, se quiser eu te indico Alguém colegas, que faz. já que eu fui indicado por você, eu quero te ajudar". E tem aliás, sexta-feira passada, um colega meu que eu indiquei me agradeceu: "Silvio, me procuraram lá, não foi aquele cara que você falou, que parece que está viajando, mas o outro conselheiro me procurou". Nota 10, beleza. Que legal. Então, assim, eu, graças a Deus, não vou dizer graças a Deus, mas eu nunca precisei bater na porta de ninguém. Claro que na hora que eu sou apresentado, aí a gente arregaça e vamos para cima. Exato. Quero honrar a indicação. Ah, mas a taxa que você está cobrando aqui é muito mais alta que o antigo síndico ou do que os concorrentes. Ué, segue com o antigo síndico. Não, mas ele não resolve para gente. Eita. Então, vamos tentar fazer um meio de campo. Eu sou careiro, porque assim, eu Legal. valorizo o nosso trabalho. Gostei. Eu valorizo a nossa taxa, valorizo o nosso trabalho, valorizo a minha equipe, e eu acho que, como toda profissão, tem que se valorizar. Tem dentista que cobra fazer a limpeza R$ 150, tem dentista que cobra 900. Eu Tudo bem? respeito os dois. Mas Perfeito. eu acho que o cara que cobra 900 já chegou num patamar que ele já está podendo cobrar 900. Que se ele perder um cliente que vai me ligar com um de 300, um de 500, para ele está tudo bem também. Faz parte. Igual para esse descanso. Eu acho que a gente tem que se valorizar, porque eu quero valorizar o meu time. Meu time está comigo hoje, o que já passou nesses últimos 10 anos, sabe o quanto eu valorizo cada um deles. Como eu valorizo o porteiro, o zelador, o faxineiro, os terceiros, eu acho que o mercado tem que se valorizar. Claro. Todos os mercados, mas o nosso, principalmente, onde a gente está cuidando da saúde, do patrimônio, da segurança de família. Não, e assim, é justamente isso. E assim, você está lidando e o nível de exigência é altíssimo, né? Cada vez mais. Cada vez mais, exatamente. E aí a gente estava, há pouco tempo atrás, eu falei com o Fernando Willis, que é o VP da BR Contos. Ele estava aqui sentado e a gente bateu um papo. Ele falou, cara, a verdade é que a gente olha para o mercado e a gente vê uma diminuição nos honorários, porque a galera aumentou a quantidade de síndicos profissionais, etc., que estão brigando por esse condomínio, e a gente começa a ver os honorários em queda. E você está no mercado, ou pelo menos situado dentro de um nicho, que os honorários, eles me parecem que são um pouco mais altos. Agora, você nota essa queda? Você nota uma concorrência maior? É nítido. É? A gente tem brigado por isso, sempre que a gente pode. Eu tenho vários colegas, e a gente cada um virou quase que amigos, né? Não, são amigos de sair com o convívio, de sair com as esposas, em alguns casos. Sim. Alguns colegas, quando eu conheci eles cobraram quase que a metade da minha taxa, inclusive em concorrências de implantação. Eu falei, cara, como é que você vai implantar um prédio desse padrão? Vai ter Concorrência direta era metade da tua taxa. metade da minha taxa, quase. Aí eu falei, poxa, Silvio, que bom que você me deu esse toque, vou começar a subir um pouquinho mais, subir mais. Está quase nivelado, então, hoje. E ele me agradece, Silvio, quando eu entro, então estou entrando melhor. Falei, cara, você vai ficar 2, 3 dias por semana nesse condomínio, uma taxa de um prédio de 10 apartamentos, você não pode. Não é voo de cruzeiro, você vai ter muito trabalho pela frente. E muita responsabilidade, né? A gente responde civil, criminal, trabalhista, fiscal, ambiental, e entre tantas outras coisas. E tem síndico ganhando, não desmerecendo hipótese alguma nenhuma profissão. Sim. Eu tenho um condomínio que eu fiquei 6 anos, que eu perdi para um concorrente meu. Depois ele falou: porque para minha carteira era importante. Eu fiquei 6 anos lá. Eu estava em voo de cruzeiro. O cara entrou pela metade da minha taxa. E a metade da minha taxa era menos do que a faxineira do condomínio ganhava. De novo, não desmerecendo, em hipótese alguma, o trabalho da faxineira. Mas o cara, com todas essas responsabilidades que ele tem, cuidando do prédio de altíssimo padrão, ganhando uma taxa que é menor que o salário de uma faxineira. Não era que o custo da faxineira, que o salário dela. Então, assim, cara, porque para minha carteira era importante. Desculpa, cara, conversar com dormir. Aí, esse prédio nunca mais vai pagar 10% a mais do que isso. Acabou. Nunca mais. E muito, quiçá o dobro. É. Era o dobro, eu ganhava o dobro. Assim, temos que valorizar, gente. As administradoras passaram por esse processo nos últimos 20, 30 anos. E a sindicatura está indo no mesmo caminho. Esse é aviltamento de honorários. Hein? E as administradoras passaram, e hoje a gente estava vendo. As taxas estão lá embaixo. Estão lá embaixo. E não consegue ofertar um serviço bom. Porque a gerente que há 10 anos atrás cuidava de 10, 12, 15 condomínios, hoje na mesma administradora cuida de 10, de 20, 25 condomínios. Como é que ela consegue atender a gente? Não consegue. Silvio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita, e aí eu vou entrar numa polêmica, mas aí fique à vontade. Você acredita que essa não digo sobreposição, mas esses dois serviços, sindicatura e administradora, em algum momento, um substitui o outro, em algum momento, um mata o outro,
Ou isso vai coexistir, a seu ver, o resto da vida aí? Eu tenho um colega querido aí, um grande síndico, que ele fala que daqui a alguns anos as administradoras vão morrer. Eu não acredito nisso, como também não acredito que uma administradora assuma também como síndico o seu prédio. Aqui, estacionando o carro, eu estava mandando uma proposta no condomínio, que a administradora está lá há 15 anos, e ela está como síndico os últimos 6 anos. E o prédio está hiper infeliz, porque eu sou o síndico do prédio da frente. E o prédio da frente está fazendo reforma. Então eles me veem toda semana lá, pelo menos 2 vezes por semana. Não só na rotina do prédio, mas acompanhando a reforma. Sim. Aí eu falei, cara, assim, o nosso síndico vem uma vez por ano aqui, quando tem assembleia. E o síndico da frente vai toda semana, que é uma coisa errada. E me chamaram, mandei proposta hoje. E na conversa com eles, né, nas entrevistas, eu entendi, cara, para mim não existe a administradora ser a própria síndica. Ser o cara que manda fazer, contrata, recebe a nota, paga a nota. Vai ficar uma São coisa de papéis louco, né, são papéis distintos. E distintos. da mesma forma, eu, síndico, eu não quero fazer RH, BP, contabilidade com não com. Ah, mas vai ter ferramenta, vai ter portal, vai ter aplicativo. Não é a minha vertente, nem a minha pretensão. Então, eu vou precisar sempre de um administrador. Olha para você, eu, é sério, não enxergo dessa forma. Que Observe legal, vocês, legal. administradores. Não, não, é legal, é interessante porque gerou realmente uma reflexão sobre o tema, porque com o advento da inteligência artificial, talvez alguns serviços que são repetitivos, talvez você conseguiria dentro, por Não exemplo, da tenho tua dúvida. empresa de sindicatura, você fala: Vamos boletar, vamos fazer", só que a gente sabe que tem outras coisas a mais ali, né. Não tem dúvida. E essa é uma das explicações que esse Sim. colega dá. Bem mais tecnológico que eu, bem mais jovem que eu, mas eu não entendo. Vai ser assim tão rápido assim, absolutamente. E o teu nicho do alto luxo, ele ainda exige uma proximidade, não exige? Existe, existe. Mas olha que interessante, você falou do autoluxo e falou desse assunto, me lembrou agora. Eu fiquei 7 anos na economia agora. Primeiro de julho agora, acabei de sair de um prédio, eu fiquei 7 anos, um pouco mais de 7 anos, Sim. sim. Prédio altíssimo luxo. O que o condomínio fez? Trocou a administradora, escolheu uma nova administradora, o conselho, que era a indicação de um morador, um parente dele, uma grande administradora do mercado AAA corporativo, Tá. que está entrando no mercado residencial, e eles vêm com um pacote, um síndico, um gerente, e eu acabei pegando esse condomínio. Isso é algo que me preocupa, primeiro, porque a gente Não, espera aí, perde um então pouco de volta espaço aí, volta aí, volta aí. Então é uma administradora que já vem com pacote. com pacote. Síndico? Inclusive o gerente predial, faz parte do time deles. Deve funcionar muito bem, acabei de sair, não tenho notícias. Já eu tenho condomínios, vamos dizer assim, similares, como tem o gerente predial pela administradora, eu tenho isso, Tá, que é eles têm uma empresa de mão de isso, obra, e aí funciona muito bem também. tá, Mas com pacote, com síndico atrelado, eu tenho minhas dúvidas se isso é o ideal. Para a gente, com certeza não é, com mas certeza. para os condomínios, os condôminos, também tenho minhas E dúvidas. isso é um Só o pouco tempo vai mais dizer. isso é um pouco mais popular em condomínios comerciais, é isso? No corporativo é No muito comum. corporativo E eles estão vendo, acho que uma possibilidade no residencial também. ou seja, né, então, assim, o que a gente estava falando do síndico absorver o serviço da administradora, nesse caso inverteu. Então a administra e aí você com a tua bagagem europeia, você não vai me contrariar, acredito, porque na Europa, basicamente, tem o serviço do administrador. Estados Unidos também. Estados Unidos Não existe também, a função do síndico, é do o síndico. manager, né? É o É. gerentão que é o administrador, é verdade. E aí, então, você vê, às vezes a gente pensa que vai de um lado e no fim das contas a gente está sendo driblado, vai pelo outro, né? Então tem que ficar de olho. Sim, cabe aqui no Brasil, mantém o síndico, mantém a administradora, respeita todo mundo e vamos juntos. Mantém, vai tudo junto, legal, cara, legal, isso daí é muito bom. Silvio, me fala, nessa questão hoje você se posiciona dentro de uma carteira, e até mesmo a gente nos bastidores estava comentando, que você fala assim, cara, não sei se eu quero ter 200 condomínios. Eu prefiro, eu prefiro 200, 300, enfim, crescer, escalar e tudo mais. Eu prefiro ter uma carteira mais enxuta, me remunerando bem, eu conseguindo manter toda a minha equipe bem saudável. E aí eu queria saber de ti se isso daí é um privilégio desses honorários bem instalados, porque uma coisa quando você fala para mim, o cara veio com a metade do preço do meu honorário. Eu te pergunto, mas na hora que você me falou, eu estava me perguntando, será que ele não sabe cobrar? Falta uma questão de autoconfiança ou é uma questão de medir os seus custos ali com a Eu equipe? acho que é um mix.
É um mix. No caso dele, realmente acreditei nele, que aquele prédio é um prédio icônico mesmo, um prédio que chama muita atenção, um prédio bem localizado em Genópolis, enfim. Mas acho que é um mix disso. Tá. Calma aí, perdi um pouco. Volta. Não, a questão dos honorários, Sim. né? Eu costumo dizer o seguinte, na verdade que eu já estou, não pretendo ter uma empresa um dia, estou com 10 anos de mercado, daqui a 10 anos está 200 comigo. Não é minha intenção da SL hoje. Pode ser que eu mude de ideia, enfim, mas não é a nossa pretensão. A gente prefere trabalhar com poucos, bem remunerado e dar aquele atendimento que a gente consegue dar, né? Costumo dizer que a gente cresceu, claro, continua crescendo um pouquinho por ano, mas eu, Silvio, continuo acompanhando a vida de todos os condomínios. Pode ser que não estou em todos fisicamente, que é humanamente possível, mas eu acompanho a vida no grupo do conselho, o grupo do congelador, com o administrador e com a terceirizada. E, claro, na rotina com a minha equipe. Então, eu tenho controle do que está acontecendo. Eu costumo dizer o seguinte, Marcos, ter 30 condomínios de 3 mil, por exemplo, dá um faturamento de 90. Isso. Ter 60 condomínios de 1.500 vai dar o mesmo faturamento de 90. Sim. Eu prefiro trabalhar 30 de 3. Perfeito. Essa é a minha conta, esse foi o nosso estilo, de novo, hoje. Hoje eu digo os últimos 10 anos. Sim. Pode ser que daqui, Se aperfeiçoou. pode ser que daqui 3 anos mude de ideia, pode ser que algum colega que trabalha comigo dentro da minha empresa me convença, pode ser que algum concorrente me convença, porque eu estou vendo o pessoal escalando. Eu, para escalar, precisaria mudar a forma de gestão. Não foi nossa intenção até hoje. Pode ser que vai ser um dia. Até hoje não foi. Que para escalar mais do que isso, realmente, aí... Não, aí outra, aí vai precisar de um outro tipo de governança, vai precisar de um aumento de tecnologia. Às vezes, numa dessa, o custo que você vai ter para escalar não vai te trazer a mesma remuneração. Você fala, cara, não quero, muito obrigado. A margem vai ser a mesma ou pior. Pois é, exatamente. E os riscos? Você falou agora há pouco de riscos trabalhistas no Brasil. Pois é. Quando eu saí da consultora, eles me ofertaram ser síndico, um dos diretores falou assim, por que você não monta uma ciência técnica? Vem trabalhar para a gente, vem fazer fachada, faz a ciência técnica para a gente. Eu não, assim, mas em hipótese alguma, eu quero ter empresa de mão de obra. Eu tinha empreiteiro na construção civil, naquela mesma empresa, que me atendia, chegou a ter 1.500 funcionários na empresa dele. O cara mora aqui também pertinho, aqui em Moema. Um grande empresário da construção civil, tinha 1.500 funcionários. Fazia estrutura, fazia alvenaria, fazia fachada. Ele quebrou. Cara, como é que eu pensei? Eu não quis, não estou desanimando ninguém, não. Mas eu nunca quis ter funcionário, acabou, não quero. Não, mas Quando eu comecei, dependia do meu celular, da minha cabeça e no máximo do meu carro. Exato. Nem do carro precisava. Eu tenho preposto trabalhar comigo que só anda de metrô há 3 anos. Mas e funciona. Funciona super. Funciona super bem, cara. Eu trânsito na cidade de São Paulo e a gente escolhendo os nossos condomínios, muito central, você tem condomínio que a gente faz a pé. Sai de um prédio, anda 3 quarteirões, está no outro. É verdade, eu vi, inclusive. Aliás, gente, se vocês não seguem o Silvio Levi, passe a seguir o Silvio Levi, porque ele é o cara mais autêntico dessa sindicatura. Ele me fala todos os dias como é que está o tempo em São Paulo. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Aliás, é de muito bom humor. Por isso que eu falo, eu sou fã do Silvio Levi, do jeito que ele se comunica. É muito, realmente, muito verdadeiro. É muito gostoso acompanhar o dia a dia dele. @SL de câncer. Se for me seguir no Silvio Levi, não vai ser aceito, porque eu não quero ninguém precisa ver as minhas filhas, da minha esposa passeando comigo de biquíni na praia. Se quer me seguir, é para seguir a nossa vida profissional. Me siga lá no Exatamente, SL Sindicância. Mas é muito legal, gente. Vocês vão ver, porque ele apresenta também o dia a dia do síndico, né? Aí você viu ali quando você está lá no barrilete, quando você está na... Eu vi outro dia você falando de um retrofit de recepção, salvo engano. Isso mesmo. Foi um lobby maravilhoso, que estava muito bonito ali, muito bem feito, e acho que isso é, de novo, uma outra vantagem desse olhar. Não tem dúvida, porque assim, aí, nesse caso específico, foi um retrofit, era um prédio de altíssimo padrão, que não tinha área vazia. Mas tinha um grande salão de festas, que nem se chamava salão de festas, chamava-se biblioteca. Era muito chique, enfim. Que era usado 3, 4 vezes por ano. Sim. Um batizado, um Halloween, um jogo de pôquer, que eles faziam às vezes sem o saber. Mas era usado 4, 5 vezes por ano esse salão. Um espaço maravilhoso, talvez quase 400 metros quadrados. E nós aprovamos em assembleia, com quórum, fazendo um trabalho muito bem feito, com conselho, com comissão. Eu vou talvez só virar um pouquinho aqui por causa do sol aqui. E nós usamos, claro, nosso conhecimento de engenharia, participamos de todo o processo com o arquiteto, com a contratação da empresa construtora que ia fazer a obra, e aquele espaço de quase 400 metros quadrados, que era usado 4, 5 vezes por ano, se transformou numa pequena biblioteca para manter a sala de reunião,
onde a pessoa podia descer, fazer uma entrevista Sim. com a empregada, ou qualquer coisa parecida, e o restante virou uma belíssima academia, que é usada por todos, praticamente todos, diariamente. Todo dia, Então, exato. foi um investimento maravilhoso, quando ele valorizou, os clientes estão felizes, e, claro, usamos o nosso conhecimento do processo todo, inclusive no acompanhamento e licenciamento da obra. Fala para mim, Silvio, hoje está em voga aqui em São Paulo o retrofit de sacada, fachada. Sacada, fachada. Enfim, Incrementando sacadas que não existiam. os caras estão pegando aqueles prédios antigões lá de Higienópolis, que eram Década de quadradão, 70. É. e agora estão subindo ali 30 metros quadrados de área útil numa sacada. Você já pegou algum desse, não? Eu nunca tive a experiência de executar. Estou orçando um prédio que a gente assumiu agora tem 2 meses, mês de junho, se não me engano, a gente assumiu um prédio de 18, 19 apartamentos, alto padrão, não altíssimo, mas alto padrão. Década de 70, eu tenho muito prédio da carteira que é entre os anos de 70 e 75. Então, estão com 50 e pouquinhos anos de idade. Isso que é em Higienópolis? Em Higienópolis eu também tenho, mas eu tenho muito aqui no Jardim Europa, Jardim Itaimbipi Europa. e Vila Nova Conceição. Mais Itaimbipi e Jardim Europa. Esse prédio no Jardim Europa, a gente acabou de assumir, ele já tinha a intenção, e aí, claro, com a nossa chegada, vai dar um pouco de mais de peso para esse processo andar. Mas, como eu gosto de engenharia e acompanho condomínio, eu acompanho diversas implementações de varanda, mas não é de hoje, de muitos anos. Nos primeiros, fui na Alameda Franca, nos Jardins, eu estava na construção civil ainda, acompanhava, porque eu tinha prédio por lá, eu morava nos Jardins quando solteiro, passava lá e fui vendo aquela coisa crescendo. E hoje eu tenho 2 prédios em volta da minha casa, a menos de 2 quarteirões da minha casa, que eu ando muito a pé, eu tenho prédio na minha região, então eu vejo, fico acompanhando. O último agora subiu toda a estrutura metálica em quase 2 meses e meio, de 18 ou 20 apartamentos, uma velocidade gigantesca. E eu imaginando que era um fenômeno novo. Não. O primeiro prédio já tem mais de 20 anos, acho que, se não me engano, o edifício chama-se Edifício Marambaia, alguma coisa assim, Alameda Franca. Depois tem aqui na Renato Paz de Barros alguns prédios que já fizeram nos últimos 10, 15 anos. E agora o pessoal entendeu. Vou investir 10 mil metros para construir essa varanda e vai valorizar talvez 30, 40 mil, a depender do location, né? Vamos dizer que location é o que talvez determina hoje em São Paulo a valorização maior do teu imóvel. Então, dependendo do imóvel, da região que ele vai estar, no bairro que ele vai estar, ou a vista que ele vai ter, pode valer 40, 50 mil reais o metro quadrado. Então, ele vai investir 10, 12 mil para construir, e depois de pronto, aqueles 10 mil que ele investiu, vai no dia seguinte 40 mil de área construída. É imediato. E se não for 40 mil, for 25, 30, já dobrou, está valendo. Dobrou. Então, assim, é uma tendência, eu acho que os prédios, as empresas não vão dar conta, vão ter que vir novas empresas reinventar e criar essa. Eu tenho um fornecedor, um empreiteiro, que fazia fachada para a gente nos últimos anos todos, que ele não está mais com interesse em fazer fachada, eu digo lavar, pintar, trocar pastilha, o foco dele está indo para a construção, virou uma empresa literalmente de engenharia, construção de varandas nos apartamentos. Olha só. E aí, uma outra pergunta aí, mas me matando essa curiosidade, o mercado do luxo, ele está, vamos lá, com o contexto nacional, é que o brasileiro ele está perdendo o poder de fogo, porque, enfim, em linhas gerais, ele empobreceu. Né? Então, acho que a inflação, os altos juros, a dificuldade de acesso ao crédito, por aí vai, ele tem menos poder de fogo. O alto luxo diminuiu por isso? Não, né? Não tem crise para essa turma. Não tem crise. Vide você rodar aí esses shoppings de alto luxo, restaurantes, não tem crise. Os aeroportos, né? E os aeroportos particulares, o Catarina que saiu ali, né? Eu nunca viajei de business, nem de first, nem como a gente chamava na minha época, de primeira. Nunca viajei. Um dia, se Deus quiser, vou. Mas quando eu, sei lá, 15, 20 anos atrás, sentava nesses aviões, sempre tinha lugar na business, na first. Hoje em dia senta sempre lotado. Os caras vendem todos os assentos. Então, assim, não tem crise para essa turma. Não tem crise. Que bom, né? Tem um mercado rodando aí. Que estejamos nela, né? Estejamos nela. Silvio, cara, foi muito legal o papo. E a gente tem uma brincadeira aqui, que é a pergunta do imperador, que a gente chama. O que é a pergunta do imperador? Eu te dou uma varinha de condão, e você, com essa varinha de condão, você consegue solucionar algum problema, seja de ordem particular, seja de ordem pública, seja para a tua empresa ou não. E você resolveria. Teve gente que já falou, cara, eu resolveria o trânsito. Teve gente que falou, eu resolveria a mentira. Teve gente que falou, enfim, algo que, no teu entendimento, você viveria melhor se não tivesse esse problema. É um só. Um só. Um pedido só.
Não são os três da lâmpada. Da lâmpada do gênio, não é um só, é aquela que você vai. Cara, então, como eu tenho que mesclar a vida pessoal com a vida profissional, com a vida do Brasil, hoje acho que o meu desejo seria que as pessoas tivessem um pouco mais de bom senso, tratar a mente do ser humano. O ser humano está adoecendo, de longa data vem adoecendo, mas acho que o processo pós-pandemia adoeceu demais. Então, para nós síndicos, isso está afetando a nossa saúde, porque o condômino está tudo mais difícil. E eu falei que eu cruzei com o síndico revoltado lá em Curitiba, eu estava palestrando em Curitiba, e tem um grande advogado da área condominial que estava me assistindo, que a palestra dele era próxima, lá na Universidade Condominial. E no meu número, eu sempre falei, nada muito estudado, mas sempre falei que nos meus números, 10% da população predial sempre tem alguma coisa, um distúrbiozinho que está atrapalhando. Quando eu saí do palco, ele me chamou de Silva, eu sou diretor, além de advogado, sou diretor de uma faculdade em São Paulo, e eu estudei bastante esse assunto. Esse número não é mais 10, está beirando 20%. Mas se você imaginar que nos últimos 5, 6 anos, pandemia, 26, a pandemia foi março de 20 para cá, esse número cresceu. Eu acho que era importante, se eu pudesse fazer isso, que as pessoas se tratassem, ou que caísse alguma coisa nelas, que elas sejam um pouco mais fáceis, sejam um pouco mais educadas, tenham um pouco mais de empatia para com o outro. Acho que seria, porque isso vai me ajudar na vida profissional, vai me ajudar na vida pessoal. Acho que vai ajudar com essa insegurança que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Sim. Então, acho que a pessoa talvez vai refletir um pouco mais antes de fazer. Eu tive ontem numa palestra sensacional, sensacional, que terminou com 2 blocos, um deles com delegado, com advogado, com polícia civil, polícia militar, deputado federal, e depois com o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, onde ele falava: o cara fez coisa errada, tem que ir preso mesmo, tem que ficar preso mesmo, não tem que ter saidinha, não tem que ter visita íntima. Aí eu falei: mas, poxa, é injusto, o cara não vai ter. Se ele sabe que não vai ter visita íntima, então que ele não cometa crime, para não ser preso. Então, assim, que ele reflita mais, que ele vá trabalhar, né? Pô, tem tanto emprego, tem tanta oportunidade, mas é muito mais fácil ser bandido. Veja esses hackers aí, cara. Cara inteligente para burro, pro mal. Podia ajudar para o bem, cara. Tanta empresa, tanta pequena empresa, tanta média empresa, tanta grande empresa precisando de gente, e os caras fazendo. Pô. Então, assim, eu acho que eu pediria uma benção na cabeça do ser humano para que a nossa vida, como cidadão, como profissional, como pai de família, seja um pouco mais fácil. E você falou bem, cara, porque eu ia até terminar, viu, Silvio? Mas eu vou refletir um pouquinho mais contigo nisso daqui, porque vocês devem sofrer muito com essa loucura, né? Porque no fim das Estresse contas, esse emocional. estresse emocional, eles acabam achando um culpado, e não necessariamente seja você o causador daquilo, mas talvez seja a válvula de escape que está no momento, que está na frente ali, então eu vou soltar meus cachorros em cima dele. E o que você falou da punibilidade, né? Ou seja, acho que possivelmente foi o Derrite que falou isso. Foi Derrite, o Derrite. Então, o Derrite falou isso, também vou de encontro a isso, porque hoje a certeza da impunidade é tão grande que motiva o cara a cometer o delito. Eu sei que não é nosso foco, mas só aproveitando essa fala que você falou, quero duas coisas. Isso aqui. Ele trouxe um índice ontem, eles trouxeram um índice ontem, que é assustador. Esse negócio da audiência de custódia, que acontece normalmente até 48 horas, da prisão em flagrante. O índice de soltura em 48 horas do bandido que foi preso com 200 quilos de pasta de cocaína, ou com um sequestro, ou com um assassinato, é assustador. Praticamente metade dos casos, pelo número que eu entendi ontem, metade é solto na audiência de custódia. Então, isso é apavorante. Pavoroso. Mas eu acho que não é nosso foco aqui. Não, mas inclusive só para complementar, o Leandro Santos, que é especialista aí de segurança, ele falou que os bandidos... Estamos juntos agora na Expo Síndico. Olha aí. Leandro Santos falou assim que os bandidos chamam a audiência de custódia de porta giratória. Você entra e já sai. É isso. Mas é isso. Então é assim, assustador. Acho que o nosso foco aqui dá para fazer com especialistas, ou eu estou à disposição se quiser. Mas quando a gente, voltando agora na fala do emocional, né? Sim. Eu assumi um prédio talvez há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e quando um alto padrão, prédio pequeno, já implantado de 15 anos de vida. E quando eu soube quem era a síndica, eu faço muito isso, aliás, fica a dica para meus colegas.
cara, a gente tem que se tratar da melhor forma possível entre nós. Somos concorrentes, mas não somos inimigos. Exato. E quando eu soube quem era, eu liguei para a pessoa. Falei: olha, me chamaram, estão para me contratar, assim, assim, assado, descobri que era você. Puxa, Silvio, já escutei isso algumas vezes. Que bom que é você. Vai fundo, lá é um hospício, mas acho que era comigo. Ela falou: acho que era comigo, você é mulher, enfim. E ela falou assim: eu estava gastando mais em remédio por causa daquele prédio do que com a taxa condominial. E não era taxa pequena, prédio de alto padrão. Posso falar, a taxa era em torno de R$ 5.000. Ela estava gastando mais em remédio por mês do que ela ganhava. Então, isso não pode acontecer. A gente não pode. Então, assim, eu peço para luz na cabeça de todo mundo, para que a gente possa. Cara, eu vou viver talvez mais 30, 40 anos, o outro vai viver mais 60, o outro vai viver mais 5, mais 10, mas todo mundo quer viver melhor. Quem está nascendo agora vai viver mais 70, 80 anos. Cara, se a população, se não varinha mágica, faz um pequeno gesto de caridade. Cara, genial. Silvião, cara, como você não esperava menos esse papo, adorei. Obrigado. Obrigado por ter Gostei de vindo. estar aqui contigo. Que bom, e vai voltar, hein? Vai voltar porque a gente tem muita coisa para falar. Traga o Mauro da próxima, a gente vai bater um papo juntos. E vou trazer a Amanda também, a gente vai fazer uma grande roda aqui para a gente bater um papo, porque boas ideias de boas pessoas sempre é bem-vindo. Muito bom. Então a gente pode apresentar todo esse arsenal de coisas que vocês vivem e que com certeza vai brindar o pessoal que nos assiste e a ser um pouquinho melhor a cada dia, pegar a experiência de um e de outro, compor com a sua e a gente entregar uma vida melhor, seja um profissional melhor, um pai de família melhor e por aí vai. É isso. Obrigado mais uma vez. Sabe o que eu ia te pedir, Silvio? Olha para a câmera, fala os seus contatos, as suas redes sociais, como é que te acham. E porque com certeza, às vezes, alguém vai querer tirar uma dúvida contigo, e aí se podem entrar em contato contigo também pela SL Sindicância. Bom, no Instagram, SL Sindicância, @SL Sindicância, vocês vão me encontrar lá. Costumo responder, costumo atender, fiquem à vontade. No LinkedIn, vocês vão achar o Silvio Levi, vai estar lá dentro. A SS, para minha empresa, não está lá dentro do LinkedIn, mas, claro, está dentro do Silvio Levi, vocês encontram lá também. Aliás, semana passada eu recebi um pedido de sindicatura profissional pelo LinkedIn, nunca tinha acontecido isso. Legal. A pessoa me segue, não sei porquê, e, aliás, não fez contato. Se você está vendo meu vídeo, você pediu meu WhatsApp, eu te mandei, você não me ligou. Mas também tem 4, 5 dias úteis isso. E é isso. Podia dar meu telefone, mas acho que não faz sentido. Se me chamar lá, vai ser atendido. E é isso. Turma, como eu prometi sempre para vocês trazer gente de alto gabarito, de muito conhecimento, para que a gente entregue um conteúdo de valor para você. Como eu falei, ser um pouquinho melhor a cada dia. Se você conseguir fazer isso, eu já estou cumprindo um bom papel aqui. Então esteja conosco, como eu falei para vocês. Sindiflix, canal do Sindiflix no YouTube. Sexta-feira, toda sexta-feira, ao meio-dia, estaremos aqui com boas personalidades e hoje foi uma maravilhosa personalidade. Então, curte, segue, compartilha com teu vizinho, com teu amigo e vamos para mais. Um forte abraço, até lá. Valeu! 1, 2, 3, 4!